Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Vazamentos em imprensa tentam incriminar Bolsonaro e mais uma operação da PF. Mas ex-presidente esmaga mais uma narrativa. Bolsonaro publicou ontem nas redes sociais, acho que o Brasil inteiro viu, mas é importante ouvir o Bolsonaro falando a respeito do relatório da Polícia Federal e os R$800 mil transferidos para os Estados Unidos. Feira, 15 de fevereiro. A imprensa noticiando que, segundo a Polícia Federal, eu enviei em dezembro de 22 para os Estados Unidos R$800 mil à espera de um golpe. Primeiro, enviei sim da minha poupança do Banco do Brasil para o BB América, ou seja, o dinheiro continuou num banco brasileiro, Banco do Brasil. Dizia a nossa querida Polícia Federal que o último país do mundo onde um golpista, ditador, enviaria recursos seria os Estados Unidos. Porque é um país democrata que respeita tratados. E esses recursos seriam imediatamente bloqueados. No mais, só em 23, brasileiros enviaram para fora do país 2 bilhões e 100 milhões de dólares. Repito, isso não é crime. No mais, por que eles fizeram isso, assim como eu? Porque tínhamos dúvidas sobre a política e economia do atual mandatário de esquerda. Um abraço a todos. Eu gosto da pureza do Bolsonaro. Ele pega, ele grava o negócio como se ele estivesse conversando com você. Tem tanta coisa aqui, Gustavo. Põe a manchete do Estadão. É nojento, cara. Juro por Deus. É uma coisa nojenta. Bolsonaro transferiu R$800 mil aos Estados Unidos, onde aguardaria tentativa de golpe. Mostra investigação. O ex-presidente viajou no final de dezembro de 22. Evidencia-se que o então presidente transferiu seus bens. Olha que loucura esse relatório da Polícia Federal, tá? Atenção para a vírgula, volta no print, irmão. Volta no print. Transferiu seus bens, vírgula, ilícitos, vírgula, para assegurar a sua permanência no exterior, aponta documento obtido pela Veja. Então vamos lá. Relatório da Polícia Federal. Quais são os recursos ilícitos, criminosos, que vocês declararam taxativamente aqui de um relatório vazado da Polícia Federal, que diz respeito ao sigilo fiscal do Bolsonaro? Pelo amor de Deus, Gustavo, tudo errado aqui, cara. Tudo absolutamente errado. Para criar uma fantasia. E como é que ele ia transferir o que é agora? Os Estados Unidos é um país, um paraíso fiscal, que o cara transfere bens ilícitos para lá e tudo bem, as autoridades aceitam. Chega a ser risível, só que, de novo, é a história da narrativa. Eles colam ali. E para muita gente que passa despercebido, o cara passou bens ilícitos, deve ser o quê? Dinheiro desviado, de corrupção, da onde? Os Estados Unidos não é as Ilhas Caimã, que tu transfere para lá recursos, não precisa dizer de onde é que veio. Não, tem regra, tem lei, não é assim que funciona. Como bem colocou ali o presidente Bolsonaro. Mas de novo, é mais uma tentativa. O que eles ficam fazendo? E há 5 anos eles tentam achar alguma coisa para encaixar, vamos colar isso aqui agora no presidente, isso aqui vai colar. E não cola nunca. Então o que eles estão fazendo? É a história de... Não é que eles jogam uma isca, eles estão jogando um peixe para tentar pegar uma isca, entendeu? Eles criam uma narrativa tão absurda para tentar tirar o mínimo possível. E não conseguem. Na verdade não é nem um peixe, né? É uma baleia. Eles jogam uma baleia para tentar pescar uma isca. E não conseguem. Porque não tem. Simplesmente eles estão procurando há 5 anos e não acham nada. A boa notícia disso tudo, para nós, né, não para eles, é que já mais da metade da população brasileira já percebeu que a gente vive sobre um regime de uma ditadura judiciária. Então isso é bom. Claro que se
Se as pesquisas estão falando que é 49%, 50%, provavelmente 70% da população já acordou para isso. E esse é o desespero deles, porque o Bolsonaro tem se mostrado cada vez mais forte. Então, esse papel da imprensa, e aí a gente volta na pauta anterior, o papel que a imprensa tem desempenhado nesse último ano e meio no Brasil é vergonhoso. Eu tenho vergonha de dizer que eu sou jornalista, porque é simplesmente rasgar tudo o que o jornalismo, alguma vez, né, vamos lá, sendo bem romântico, alguma vez o jornalismo foi imparcial, esteve ao lado do povo, na busca pela verdade. Se alguma vez isso existiu no Brasil, no mundo, não existe mais. O jornalismo hoje brasileiro se tornou uma torcida organizada, se tornou uma assessoria de... Mas é típico disso que a gente está vivendo. Então, assim, uma pena, mas, mais uma vez, os caras tentam jogar essa, agora achamos, aqui, ó, transferiu 800 mil, não acharam, não tem nada ali, o cara mesmo, ele coloca desse jeito simples, né, e até pueril, como tu falou, porque não tem nada, ele chega a dar risada, diz, é isso que vocês acham que vocês têm contra mim, tá aqui então, ó, transferi mesmo, tá tudo legal, não tem problema nenhum, tá dentro da lei, ou seja, mais uma narrativa que vai por água abaixo. Boa, Adriles, eu fico estarrecido, cara, o verdadeiro escândalo é um relatório da Polícia Federal com essa conotação conclusiva de recurso ilícito, sem apontar onde estão os recursos ilícitos, e o vazamento que deveria ser investigado e punido. Esse tipo de vazamento é crime e viola o sigilo fiscal do investigado, que nem deveria ser investigado. Olha que loucura isso, Adriles. O Brasil, infelizmente, virou a terra da banalização da injustiça e da perseguição. São tantas desmesuras, tantos abusos cometidos diária e cotidianamente, sobretudo contra Bolsonaro e contra todo nome ligado a Bolsonaro e contra todo nome ligado à direita brasileira que tenha feito algum tipo de crítica ao TSE ou ao STF, que a gente vai normalizando. Criou-se uma narrativa absolutamente estapafúrdia do golpe, com uma parte, infelizmente, da Polícia Federal que serve também, assim como a Rede Globo e como o jornalismo militante que a gente tem hoje, de assecla de ditadores carrascos persecutórios. O cara pega 800 mil reais para transferir para o exterior, sendo que ele vai morar por um tempo no exterior. Por óbvio, ele tem que ter o dinheiro lá no exterior. E transfere para um banco brasileiro, né, por cima, continua no Banco do Brasil, aí vai para lá, e aí fala que esses recursos são ilícitos. Ilícitos da onde? Ou seja, é o cara que faria uma ditadura aqui no Brasil e aí vai pegar o dinheiro dele e vai jogar lá fora. Ou seja, não tem nenhuma razão, não tem nenhum motivo. Então, assim, a gente cansa aqui, cotidianamente, de falar da série de abusos. O vídeo lá que colocaram que Bolsonaro estava ensejando o golpe, ele diz aberta, clara, ostensivamente, não quero tropa na rua, não quero ninguém com fuzil, não quero ninguém dando golpe, mas esse trecho é capciosamente suprimido das edições da Rede Globo, que estão mostrando exatamente uma tentativa falaciosa da tentativa inconsciente de um golpe que já não seria um crime. O cara quer fazer um golpe, o cara pensou em fazer alguma coisa, ele assinou uma minuta apócrifa, aliás, ele teria editado uma minuta que teriam dado para ele. Isso em qualquer democracia normal seria considerado uma coisa que não deveria nem ter sido noticiada, quanto mais deturpada, reverberada. A imprensa brasileira já se transformou em assecla de ditador. Só que o mote da manipulação começou a ficar risível, começou a ficar patético. Agora, as pessoas também, os telespectadores, os leitores, têm medo de rir. Tem medo de rir, porque as pessoas estão com medo de estabelecer qualquer tipo de opinião, porque está tudo cercado. O Congresso Nacional nada faz. Se vive de omissão de meia dúzia de deputados que falam, oh meu Deus, onde vamos parar? A gente já parou, querido. A gente já parou de uma ditadura. A gente está querendo fazer uma ação, esperando uma ação legislativa de vocês para se contrapor essa ditadura, que é o único bloco que ainda respira de alguma forma por aparelhos por causa de meia dúzia de parlamentares que não fazem verão coletivamente, infelizmente. A gente tem uma grande mídia que endossa os ditadores. A gente tem os ditadores, tem o governo federal de um ladrão que foi colocado lá para endossar os ditadores. Então, a gente tem para onde correr. A gente tem que falar aqui, no Fio Diário, a gente fala na Gazeta do Povo, na Revista Oeste, nas poucas ilhas de liberdade de expressão que assistem uma verdadeira mídia
que é realmente libertária, que é realmente se contrapõe a esse Estado, a essa ditadura obscura, que eu volto a repetir aqui, a gente nunca viu na história da nação. O Brasil está mergulhado no seu período mais nefasto, mais pungentemente canalha da história da sua república. Gravíssimo. Narrativas de Moraes são destruídas com 2 escândalos em apenas um dia. E deputado pede impeachment do ministro com urgência no Senado. Veja o vídeo. Para que você possa entender na plenitude, a total gravidade do que eu vou mostrar para vocês agora, eu peço que pelos próximos 5, 6 minutos, peço para você se despir desse torpor, dessa indiferença, né, dessa dormência que se apoderou da nossa capacidade de chocar por estarmos vivendo em uma ditadura e um estado de exceção que está avançando todos os dias contra os nossos direitos e liberdades. Um estado de exceção que persegue pessoas notoriamente inocentes apenas para satisfazer a sanha ditatorial de um ministro da nossa Suprema Corte. Pronto. Volte a ter a capacidade de uma pessoa normal de se chocar quando uma injustiça acontece ou quando uma nação está se adentrando pelas portas de um estado totalitário. Vamos lá. Vocês se lembram do caso daquela família que teve aquela polêmica com a família do Alexandre de Moraes no aeroporto da Itália? Você se lembra que por decisões de ministros do nosso STF, a vida dessa família foi destruída? Eles receberam a Polícia Federal em suas casas, busca e apreensão. Foram retirados da sua posse o seu celular, as conversas com seus advogados foram expostas para a imprensa. A imprensa soltou, porque de forma impressionante a gente não conseguia ter acesso às câmeras, essas mágicas câmeras que nunca apareciam. A imprensa soltou essas charges mostrando gravemente aqui, ó, claramente, o cidadão aqui careca agredindo ferozmente o filho do Alexandre de Moraes, que está ali clamando pela vida do seu filho. E aqui mostrando de forma jocosa o mesmo cidadão e o Alexandre de Moraes com o filho dele. E há escrito, né? Moraes é atacado por bolsonaristas em aeroporto. E depois, você se lembra desse relatório da Polícia Federal. Polícia Federal conclui a investigação e diz que filho de Moraes foi alvo de agressão no aeroporto de Roma. A Polícia Federal ou a Gestapo do Moraes. Bom, vamos dar sequência no que aconteceu. Depois disso, a polícia italiana soltou o relatório dela. Polícia italiana não viu crime contra Moraes, diz ofício enviado por defesa. Então, os advogados da família Mantovani entraram em contato com a polícia italiana, que avaliaram, que tiveram acesso ao vídeo e mandaram esse parecer. Olha, não vi crime nenhum. Esse foi talvez o único vídeo que registrou uma ação criminosa que poderia mostrar o quão violenta a direita é, mas aqueles inimigos da direita optaram por não mostrar o vídeo. Isso não fazia sentido. Eles tinham ali a faca e o queijo na mão para finalmente comprovar para toda a opinião pública que a direita é violenta. Mas optaram por não fazer isso. Bom, o que acontece? Vamos entender o que aconteceu agora. Tá aqui, ó. Olha o absurdo. PF desiste de indiciar suspeito de agredir Moraes no aeroporto de Roma. Depois dessa família ter recebido busca e apreensão, ter o seu celular apreendido, ter sua vida sendo devassada completamente pela imprensa e pela Polícia Federal, a família inteira foi traumatizada pela perseguição, com medo de serem presos e pegarem também 17 anos, como aquela senhorinha que ajoelhou com o livro na mão no prédio público. A Polícia Federal desiste de indiciar. Sabe por que eles desistiram de indiciar? Sinceramente, porque se eles indiciassem, a defesa teria que ter acesso ao vídeo, e tendo acesso ao vídeo, poderia vazar e mostrar que nada aconteceu. Resumindo, Alexandre de Moraes, mais uma vez, usou seu poder, a sua autoridade, a máquina do Estado para perseguir uma família inocente, sabendo que eles eram inocentes. Se isso não for abuso de autoridade do mais alto grau, então eu não sei o que é, mas calma que piora. Se você acha que o vídeo é só isso, piora. Vamos para o caso número 2. Vocês se lembram do assessor do Bolsonaro para assuntos internacionais, Felipe Martins, que foi preso? Você sabia que ele foi preso porque isso está lá no mandato, tá? De prisão. No mandato de prisão. Ele foi preso porque, de acordo com a Polícia Federal, ele tinha evadido do país no avião presidencial quando o Bolsonaro foi para a Flórida e nunca mais retornou. Então ele representava um claro risco de fuga e por isso deveria ser preso. O problema,
e aqui a coisa é séria, o problema é esse. Exclusivo, o assessor de Bolsonaro preso não viajou para os Estados Unidos, como diz Moraes. Felipe Martins está na cadeia. Não, eu vou aumentar isso aqui, gente, porque, mais uma vez, aguenta aí, não volte ao estado de torpor que a nossa realidade já nos impôs. E preste atenção na gravidade que está acontecendo. Felipe Martins está na cadeia sob a alegação de que poderia ter fugido do país. Ele sempre esteve no Brasil, viajou apenas de Brasília para Curitiba. Prenderam esse cara por algo que a Polícia Federal sabia que não tinha acontecido. Sabiam porque eles têm acesso ao passaporte. Se ele tivesse retornado ao Brasil, estaria no sistema. Eles sabiam que ele não havia saído do Brasil e mesmo assim prenderam esse cara simplesmente porque ele é um assessor próximo do Bolsonaro. E vão fazer com ele o que fizeram com o Mauro Cid. Vão torturar esse cidadão, vão acabar com a vida dele, vão ameaçar ir atrás de familiares dele, desde que ele invente algo contra Bolsonaro, e aí estará tudo bem, exatamente como foi feito com o Mauro Cid. A questão é, mais uma vez, Alexandre de Moraes mandou prender uma pessoa, sabendo que ele não havia cometido aquilo pelo qual foi mandado prendê-lo. Nós estamos vendo aí um padrão claro de Moraes mandando prender pessoas que ele sabe que são inocentes apenas para satisfazer a sua sede persecutória contra Bolsonaro e seus aliados. Uma ruptura completa de uma instituição extremamente importante para a nossa democracia, que é a nossa Suprema Corte. Nós estamos vendo uma pessoa se apoderando completamente da nossa Suprema Corte, do nosso país, e usando essa máquina para satisfazer uma sanha autoritária, ditatorial, do estado de exceção para perseguir pessoas que ele considera como sendo seus inimigos pessoais. Uma pessoa que não deveria nem estar à frente desses inquéritos, já que ele se diz vítima dessas pessoas. O objetivo está muito claro, é prender Bolsonaro. Eles só precisam inventar alguma narrativa que cole, como eles inventaram agora essa de 800 mil reais que o Bolsonaro acabou de lançar um vídeo explicando. Se você tem um mínimo de razoabilidade ainda, depois, porque eu sei, viver num país como o Brasil, a gente começa a perder essa razoabilidade. Esses dois fatos que eu acabei de mostrar para vocês seriam bastante para o impeachment de Alexandre de Moraes. E Rodrigo Pacheco deveria pautar esse impeachment com questão de urgência. Porque nós estamos vendo o nosso Brasil ser transformado numa ditadura na mão de uma pessoa que nunca recebeu nem sequer um voto. Manifestação ganha inesperado reforço de peso e promete ser ainda maior. O chefe do Executivo Estadual de São Paulo, Tarcísio de Freitas, revelou que irá participar do evento organizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, programado para acontecer no dia 25 deste mês na Avenida Paulista. Tarcísio expressou que sua presença na manifestação é um gesto de apoio a Bolsonaro. Será uma manifestação pacífica em suporte ao presidente e estarei ao lado do presidente Bolsonaro, como sempre fiz, afirmou o governador. Um grande reforço para a manifestação. A convocação de Bolsonaro é o primeiro ato em reação contra o plano do sistema de uma eventual prisão meramente política. E outra notícia já na tela. Zema deve esclarecer ao STF as declarações sobre vacinação infantil em até 5 dias. O chefe do Executivo de Minas Gerais, Romeu Zema, está sendo convocado a prestar esclarecimento ao Supremo Tribunal Federal em relação às suas declarações sobre não obrigatoriedade da vacinação infantil. Há uma semana, o governador, ao lado do deputado Nicolas Ferreira e o senador Cleitinho, afirmou em um vídeo que não tornaria obrigatória a apresentação do cartão vacinal para a matrícula de estudantes na rede pública de ensino. O ministro Alexandre de Moraes concedeu um prazo de 5 dias para Zema fornecer as informações necessárias. No despacho, Moraes destaca que as informações são essenciais para investigar se houve desrespeito à arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essa ação, determinada em 2022 pelo então ministro Ricardo Lewandowski, exigia que os estados cumprissem a vacinação contra a Covid-19 em menores de 18 anos, com base na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.